Então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está aqui, para quem não está aqui, mas vai estar aqui depois. Eu gostei dessa introdução que eu fiz outra vez, eu vou começar a fazê-la mais vezes. Pessoal, boas-vindas. Nós estamos no nosso quarto encontro de estudo aberto de CNV, que é um movimento entre eu, a Maia, e a Taudal, que é uma DAO que funciona baseado nos conceitos de rede, né? É uma DAO orgânica. E a ideia da gente fazer esse estudo é porque nós entendemos que, como uma DAO, ela tem o intuito de promover a autorresponsabilidade dos integrantes, membros, é que a gente não usa esses termos, né, dentro de um movimento de rede, mas é só para facilitar a compreensão. A DAO, ela é uma organização autônoma descentralizada, então ela foge dos paradigmas de conceito de trabalho que a gente conhece atualmente. E aí, como é importantíssimo que as pessoas tenham clareza das atividades, que as pessoas consigam conciliar as etapas que cada um vai fazer de algum tipo de atividade entre mais pessoas, né, atividade coletiva, é legal que a gente saiba se comunicar, é legal que a gente consiga compreender as necessidades, tanto entre as pessoas que estão executando aquele trabalho, como também para que, qual o destino daquele trabalho, porque às vezes ele é solicitado por uma outra DAO, ou por uma outra empresa, ou por alguém que está abrindo espaço ali, né? Está gerando recurso dentro da DAO e solicitando uma demanda de serviço, porque a tal DAO é especializada em gerar recursos regenerativos e conteúdos regenerativos. Então, as fontes de recurso para que as pessoas tenham acesso, ela acontece de várias formas diferentes, né? O fundo compartilhado. E os conteúdos, eles também são produzidos de várias formas diferentes conforme a demanda. Então, como é uma coisa que não tem padrão, não tem, entre aspas, regra, não tem protocolo, né? Não tem o convencional que a gente conhece de eu executo algo e recebo por isso. É nesse formato, mas não nessas condições que a gente aprendeu. Então, a gente achou muito importante ter um espaço de CNV dentro da tal DAO, primeiro para fomentar a DAO, para que outras pessoas vejam essas informações no YouTube, para que elas queiram conhecer esse espaço, para que elas queiram entender como a tal DAO funciona. Então, aqui na descrição do vídeo vai ficar todos os links de acesso, vai ter um detalhamento, sempre a respeito do capítulo que a gente estiver estudando. E se você está chegando aqui agora, através desse vídeo só, tiver alguma dúvida, volta no primeiro vídeo dessa playlist, na introdução, acompanhe as explicações que nós passamos a respeito de como que funciona, de como que a interação acontece, todas essas questões assim, porque é de fundamental importância para a gente conseguir evoluir o estudo de forma mais dinâmica, para que eu não precise ficar repetindo a mesma informação em todos os encontros, né? Logicamente que quando tem gente nova, a gente faz um resumo, e esse resumo de hoje também não deve ter sido feito dessa forma no primeiro encontro, então já fica como um adendo. E aí a gente entra no movimento do estudo aberto, que foi uma iniciativa entre eu e a Maia, que está aqui presente, porque nós entendemos que a gente precisava promover um espaço de escuta onde as pessoas pudessem falar a respeito das suas questões, elas tivessem um ambiente seguro para expor do jeito que elas dessem conta e a gente conseguisse, através da comunicação não violenta, através dos 4 passos da CNV, a gente fosse capaz de oferecer soluções, né? Oferecer pontos de encontro ali para aquelas questões que estejam acontecendo. Então, o estudo aberto é livre, você pode chegar aqui tendo lido o livro, tendo assistido algum workshop do Marshall, do Dominique, ou de outras pessoas, né, que viraram precursores do Instituto de CNV, lá na América do Norte. Você pode vir sem ler nada, sem conhecer nada, você pode só assistir os encontros e começar a chegar junto a partir do próximo que tiver. E você pode ler antes, ler depois, conversar com outras pessoas, procurar a gente no particular dentro do Discord da Taudal, porque a maior parte das pessoas que chegam aqui
elas vão para o Discord da Taudal depois para conhecer mais o movimento, né? E o interessante é assim, aqui é um ambiente para que a gente entenda como é que essa dinâmica de não violência funciona, entenda como é que essa dinâmica de violência surge na nossa vida, como ser humano, mas como sociedade também, e de que forma que a gente pode ir se desintoxicando para se reumanizar. Porque o Marshall acreditava que a comunicação não violenta é a linguagem natural da vida, que é o interesse que todo mundo tem de gerar benefício para si e para todo mundo que estiver envolvido em alguma situação. Gente, vai ficar gravado, mas eu vou ter que falar. Vocês não ligam não que eu tô com um filhote de cachorro aqui no quintal e ele tá carente. Ele tá dodói, ele tá sozinho, tá carente. Mas enfim, hoje o nosso estudo é o capítulo 3. A gente fala nele a respeito de observação sem avaliação. E eu gostei muito do jeito que está escrito esse capítulo, porque é diferente, é, provavelmente diferente de outras edições desse livro do Marshall, ele deu muitos exemplos comparativos do que é uma observação com avaliação e uma observação sem avaliação. E aí clareia tanto para a gente, porque a observação é o primeiro ponto dos 4 passos da CNV, né? Então, os 4 passos você observa, depois você identifica os seus sentimentos, identifica no terceiro passo as suas necessidades, e no quarto passo você tenta fazer algum tipo de concílio com quem está envolvido naquela questão. E aí ele está vindo aqui detalhar o primeiro passo, e ficou tão simples do jeito que ele trouxe, que em algum determinado momento eu quero ler os exemplos que ele fala, que eu acho que vai trazer bastante clareza na nossa conversa e para quem for assistir depois. Mas aí, antes de eu começar, porque é até meio tendencioso se eu for começar antes de ouvir, né, para não ser sugestivo para ninguém, eu queria saber se a Maia ou o Felipe querem comentar alguma coisa a respeito desse processo de observação sem avaliar, no sentido de conseguir entender realmente como descrever um fato como sendo um fato, sem envolver as minhas interpretações a respeito daquele fato. Então, é um ponto bem interessante. Quem quiser começar. Tem muita gente, né? Então, levantem as mãos aí para não congestionar o microfone. Gente, não liga não. Quando eu fico com sono, eu fico muito boba. Mas falem aí. Essa coisa de observação, no caso você não julgar, né? A observação. Então, esse capítulo, na época que eu li, não, tipo assim, eu entendi, mas eu não consegui praticar na hora assim, né? Não consegui na hora ali ter uma, uma prática mesmo assim, uma mudança na percepção, não. Mas assim, depois de um tempo, né, eu fiquei com aquilo, eu falei, essa coisa de observar, será que eu estou observando e tô julgando, não estou julgando e tal? Uma pergunta, né? Aí, em cima dessa pergunta, beleza, eu fui percebendo depois, fui, vamos dizer, amadurecendo e na minha percepção e tendo menos, não é que tendo menos ou mais, né, mas comecei a entender essa coisa de comecei a ver nas pessoas em mim também essa coisa de observar e já julgar, né? A própria observação. Antes eu acho que faltava um pouco esse conceito, não tinha muito esse conceito, não. Eu achava, enfim, eu misturava as coisas. Mas, mas é isso. Aí hoje em dia, né, eu vejo que é muito, vamos dizer, é uma coisa assim, fundamental, né? Você observar e você saber o que. Você nunca vai ter 100% de certeza do que você está observando, mas você se embasar a partir de, vamos dizer, a partir de substâncias, né, de algo substancial, coisas mais concretas do que naquilo que você está ali observando, né? Você tendo conclusões e parando um tempo para fazer uma análise daquilo ali, né? Antes ou antes ou mesmo não julgar o negócio, mas você tem uma análise mais completa, né? Você fazer um cenário,
analítico daquilo lá, para mim hoje é bem divertido, assim, eu gosto bastante de fazer esse tipo de coisa, né, nas relações, assim. Então, aí, por exemplo, né, no trabalho lá, por exemplo, no meu trabalho, a gente tem que usar muito dessa análise, mas a gente trabalha com a máquina. Mas aí a gente faz. Mas mesmo você trabalhando com máquina, né, é comum a gente entrar com o nosso julgamento. Ah, isso é muito alto. O valor é muito alto. Mas muito alto, tipo, baseado em quê, né? O que é muito alto e muito baixo? Você, né, você baseia isso em quê? Né? E por que que é muito alto? Por que que não é só alto? Por que que não é pouco alto? Né? Alguém vai achar que é pouco alto. Alguém pode achar baixo. Enfim, quando você coloca para as pessoas o que é que elas acham daquilo lá, aí vai vir de tudo, né? Então, isso não, vamos dizer, isso fica muito abrangente e a gente não consegue aí ter uma coisa mais substancial, uma coisa que a gente consiga pegar, vamos dizer assim, né? Uma coisa substancial. E aí a gente parte para, vamos dizer, o que eu gosto de fazer, né? É encontrar onde está esse substancial, né? Tem coisas que às vezes são inconclusivas, até o ponto da gente ter alguma coisa substancial, e até mesmo isso conversando com pessoas, né? Ah, isso daí tá muito ruim, né? Beleza, mas para mim ainda fica algo não conclusivo, né? Aquele sentimento de que algo não é conclusivo, não consigo ainda estabelecer algo substancial sobre. Eu consigo ter uma mínima ideia ali, a pessoa está dizendo que aquilo está muito ruim. Beleza, eu não sei o que está ruim exatamente. Ela, tipo assim, geralmente o que a gente fala é na totalidade, né? Isso está muito ruim. Ah, mas isso é muita coisa, né? Vamos dizer, você está falando do Uber, que o Uber é muito ruim. Ah, ok. Que aspectos são ruins, né? A gente, na nossa linguagem, é sempre assim, né? A gente não especifica, né? Comumente, né? Então, a gente tece esse tipo de comunicação. E aí a gente é muito ruim, aí fica como se tudo fosse, o Uber inteiro fosse muito ruim, mas aí quando a gente vai aprofundando, geralmente vai estar um ou outro aspecto, três, quatro, cinco aspectos, não sei, né? Mas aí você vai destrinchando aquilo lá, né? Onde existem vários aspectos que dizem cada aspecto ali é uma área, e aí você pode abrir isso mais e mais e mais e aprofundar mais e mais e mais, é infinito o campo que você pode aprofundar. Mas chega um ponto que você começa a ter uma visão ampla e que você começa a satisfazer tanto a sua questão quanto a questão do outro, como você consegue clarear para todo mundo o que que é e o que que não é, né? E aí você vê que tem aspectos que na verdade são muito bons, outros aspectos são bons, tem aspectos ruins, muito ruins, aspectos indiferentes, ou seja, tem um leque de coisas ali e fica muito mais claro, e aí você consegue ter decisões, ou você consegue entender o que vai fazer, você consegue entender o que o outro está fazendo, por que que ele está fazendo, e fica muito mais claro, e você dissolve bastante, ou totalmente, ou bastante os conflitos, né? Aquele mal entendimento, aquela tensão, de você está ainda no campo, vamos dizer, nesse campo sem entendimento, né? No campo de dúvida, né? Legal. Eu acho interessante essa sua percepção. É um jeito diferente de olhar, mas eu ainda considero que, mesmo quando a gente tenta explicar, a gente acaba incorrendo na própria prática do julgamento, na própria prática da avaliação, na tentativa da explicação. Porque o que o Marshall orientava para as pessoas, né? Que ele, pelo menos, ele criava ambiência para que as pessoas pudessem compreender, era tipo assim, é, a tendência não é descrever o fato como ele está sendo visto. Porque por mais que eu esteja vendo um fato e você esteja vendo outro, são dois fatos diferentes. Fato, é uma ação que está sendo realizada, seja em qualquer contexto, né? Ele falou que a tendência é a gente já descrever o fato com a nossa avaliação implícita.
e a gente tem dificuldade de separar a nossa avaliação da descrição do fato. Então, por exemplo, ele coloca assim: é diferente você olhar para uma pessoa é, que tem um comportamento específico e falar para ela assim: cara, você só estuda para a prova. Não, como é que é? Não, você não é uma pessoa estudiosa, você não é uma pessoa dedicada. Tá olhando o quê? Uma pessoa que de repente só estuda para a prova no dia anterior. Qual é o fato? Essa pessoa tem o costume de estudar para a prova no dia anterior. Ponto. Isso é um fato. Agora, eu dizer que ela não é dedicada ou que ela não é empenhada por causa disso, é uma avaliação que eu estou fazendo do comportamento dela. Então, a gente foi ensinado a olhar as coisas dessa forma, sempre colocando isso é bom para mim, isso é ruim para mim. Isso eu acho bom, isso eu acho ruim. E eu percebo que eu estava ouvindo você falando, começou a vir assim na minha cabeça: nossa, que coisa, isso parece um comportamento tão infantil. Mas aí eu me lembrei de novo de uma coisa que eu já conversei com a Maia algumas vezes. Se você for chegar numa criança e você estiver brincando com ela, e do nada, sei lá, você quebrar o brinquedo dela sem querer, ela vai chorar, óbvio, vai brigar com você, vai falar que você foi isso ou você foi aquilo. Mas se você parar na frente dela e falar, por que é que você está assim? É meio que automático na cabeça da criança, ela vai falar para você: você quebrou meu brinquedo e eu tô triste. Ela já faz o processo dos 4 passos naturalmente. É um negócio muito interessante. A criança ela tem essa simplicidade na linguagem. E aí eu percebi que quem coloca essa polaridade na percepção do olhar da criança nos fatos que estão acontecendo é o adulto. Porque o adulto vira e fala: nossa, isso que você fez é muito feio. Nossa, isso que você fez foi muito bonito. Qual a lógica de falar um negócio desse para uma criança? Ela não vai entender o que está acontecendo, porque para ela a coisa é muito clara. Isso que eu fiz te agradou, então. Não significa que é bonito. Você acha bonito. Lógico que a criança não vai pensar nesse nível de profundidade, mas eu acredito que ela tem isso instintivamente. Porque eu sou madrinha, né? E eu já convivi com crianças pequenas e médias e tudo mais. E eu observo isso. As crianças, elas têm uma tendência natural de se comunicar de acordo com os 4 passos, e na maioria das vezes a convivência com os adultos vai tirando esse discernimento dela, da clareza dos fatos. Aí ela fica toda confusa, porque ela se sente mal, mas o adulto gosta. E aí, o que que eu faço? Aí ela começa a misturar as coisas na cabecinha dela, né? Porque Fica. a criança precisa da aprovação, né? Então, Ah, essa necessidade do apoio, da aprovação, da segurança, faz com que o que vem de fora é minha referência, eu vou aceitar e não vou discutir, porque eu preciso que alguém cuide de mim. Mas aí aquilo que está dentro dela, que seria natural, conflita com essa orientação que está vindo de fora, e ela fica confusa pra caramba, né? Aí pode ser aquelas crianças birrentas, e olha o meu julgamento, né? Uma criança birrenta é o quê? Uma criança que nunca tem as suas necessidades atendidas, entendeu? Então, eu fiz um julgamento e já corrigi para uma observação, mas o nunca também é uma generalização. Então, eu poderia colocar que, na minha percepção, aquela criança deve estar com um acúmulo de necessidades não atendidas, porque ela tem uma tendência muito grande a ficar num comportamento extremo com a maior parte das coisas que acontecem com ela. Ela não consegue ficar bem com as coisas que estão acontecendo com ela. Então, assim, fiz um julgamento, fiz uma observação de um fato que ainda tinha um julgamento, e agora com essa frase comprida que eu detalhei, eu fiz só uma observação. Não coloquei a minha impressão em relação ao que está acontecendo. Eu coloquei só o que eu percebo e o que eu acho que pode ser, porque o palpite eu posso dar, mas eu tenho que deixar claro que eu estou dando um palpite, entendeu? Porque senão é um outro tipo de julgamento também. É. Tem a coisa também do viés indireto. Em alguns momentos é bastante, vamos dizer, pega bastante. Principalmente, eu vejo assim, né? Algumas pessoas sentem mais, né? E inclui criança também.
é o viés, por exemplo, se você põe uma carga, tipo assim, você pode até falar de uma forma, vamos dizer, aí eu achei isso muito feio. Está falando que você que achou isso muito feio, mas a depender da carga que você coloca nisso daí, as pessoas, né, que sentem mais esse tipo de carga, são mais sensíveis a esse tipo de carga, né? Porque aí, para mim, existem várias cargas, né? Essas pessoas, elas vão achar, na verdade, elas vão achar inconscientemente que aquilo é feio, né? Elas não vão achar, você achou. Eu, por exemplo, estou muito assim. Algumas coisas me pegam, né? Natural. Então, elas me pegam com mais facilidade. Então, às vezes, a pessoa fala dessa forma, eu acho feio, né? Por exemplo, uma das coisas que eu sou muito sensível é ao próprio. Se alguém me julga, né? Então, a coisa do corpo. Ah, você é muito feio. Eu sou mais sensível a esse tipo de coisa. Se alguém me fala que eu sou feio, que eu sou torto, geralmente isso me pega um pouco mais do que outras coisas. E aí, eu percebo que aquilo pega. Uhum. E pega, aí, vamos dizer, não é tão simples assim reverter isso para outro sentido, entendeu? Não é assim, não reverte automaticamente. Só de, não, ele só falou o que ele acha. Não reverte automaticamente assim, não. Leva-se, vamos dizer, é um processo, acho que é mais complexo, e a criança, geralmente, ela não tem essa capacidade, não, né, de reverter isso e de, vamos dizer, tirar essa carga dela mesma, essa culpa dela, né? Geralmente, isso dela, o que eu vejo das crianças, né, elas pegam isso e, às vezes, elas Carrega, não têm como trabalhar isso, não, elas carregam, sozinhas, né? elas ficam Elas carregando, carregam. né? Ela E, fica. na, e foi uma carga, não foi nem o que a adulto falou, né? Não, eu acho. Eu falei, eu acho que. Mas a carga, o julgamento sobre o mundo também é sobre si, né? Você julgar o mundo, isso é feio. Tipo, você está se julgando também porque é a interdependência, né? Como a base, vamos dizer, a nossa base nós temos essa interdependência, né? Porque o universo é interdependente. Então, se você julga qualquer coisa que seja, você também está se julgando e julgando o universo inteiro. Então, na verdade, essa carga, ela está aí. Só que, beleza, como é que eu vou essa complexidade de pensamento, de entender que o que é o julgamento, sabe? É muito complexo. Então, isso aí, a criança, às vezes, ela vai ficar aí, realmente, como a Maia falou aí. Ah, eu tava com o microfone aberto? Ah, tá. É que, Não, não, tava não. tá, desculpa, é que eu tive que falar aqui, eu não sei se eu cortei vocês. Não, você tem um comentário que você falou, que eu não lembro exatamente, mas você falou da criança que ela não consegue se desvencilhar, Ah, ela carrega, você falou. não, foi só essa hora, né? Tá bom. É que o Renato passou aqui e falou comigo, então eu achei que tivesse com o microfone aberto. Isso. A criança, ela carrega, né? Como você falou, ela não consegue transmutar, né? Mas essa sensação do que o Felipe falou, é, a primeira fala dele, assim, me deu essa sensação de, realmente, né? O como as pessoas estão, assim, desconectadas, né? Fica tudo um pouco, tudo muito flutuante, assim, né? As percepções, as comunicações, né? E, e daí, para mim, assim, a pergunta da Paula sobre como é que tá como que era a pergunta inicial? Como é que a gente percebe, né, essa diferenciação entre uma observação e uma avaliação? Porque antes de eu ler o livro, é legal ter uma noção, né, do que a gente percebe, para depois a gente ver o que ele diz a respeito, entendeu? É, na verdade, eu lembro muito bem, assim, de como eu era, né? Eu ainda carrego bastante disso, assim, mas é super difícil, é como se eu estivesse lutando contra o mundo
e de vez em quando eu explodo. Ao contrário, sabe? É muito louco isso. É como se estivessem tentando introjetar, porque eu, quando ela era pequena, eu tinha isso muito forte, assim, de não julgar, sabe? Era muito forte isso para mim. E eu, eu trouxe isso por muito e muito tempo, assim, na minha vida. Não conseguia, e não consigo ainda, sabe? Tipo, colocar rótulos em pessoas ou apelidos. Eu tenho muita dificuldade com isso, sabe? E eu tenho essa sensibilidade de quando a gente está no meio de conversas assim, onde as pessoas acham que é normal, sabe, falar do outro de uma forma assim, sabe assim, eu não consigo. Para mim, aquilo lá começa a me, sabe, me violentar. Só que, então, e eu não, eu era muito observativa quando eu era pequena, eu era muito calada, muito quietinha, assim, e eu observava demais, assim, sabe? Observava, e pouco falava, mas observava. E hoje em dia, assim, depois de passar várias coisas, né? Várias violências, digamos assim, né? De vez em quando, dentro da coisa familiar, assim, eu acabo falando coisas que eu falo, gente, não sei como que eu falei isso, sabe? Um julgamento, assim, sabe? É uma coisa que para mim me violenta também, né? Quando eu faço isso. Então, eu tenho essa sensibilidade mesmo, e acho que a comunicação com as pessoas, né, como o Felipe estava colocando, assim, eu acho bem difícil mesmo. Isso que ele falou, assim, veio essa imagem para mim, assim, de você abrir para as pessoas darem opinião, né, e ficar aquela monte de diversidade, assim, né? Talvez não fosse o canal, né? Tipo, abrir, né? Para muita gente falar, porque ficar na expectativa de obter um caminho assim, né, com o outro, né? Porque tem aquela história, né, do homem, o cavalo, tinha um homem, o cavalo e o menino. Aí eles estavam andando. Aí as pessoas passavam e diziam: Nossa, mas ninguém sobe no cavalo, que absurdo. Aí o homem subiu no cavalo e o menino foi puxando. Aí o pessoal passou e falou assim: Mas que absurdo, um homem mais velho, uma criança coitada puxando um velho, que absurdo isso. Aí eles falaram: Ih, é melhor a gente trocar, né? Então. Aí o menino foi para cima do cavalo e o velho foi puxando o cavalo com o menino, e as pessoas passavam e falavam assim: Nossa, mas que absurdo, coitado do velho, tá puxando o cavalo, e o menino folgado lá em cima. Aí chegou uma hora que o cara começou a ficar nervoso e falou assim: Agora só falta querer que a gente carregue o burro, porque não tinha mais opção, né? É como se eu botar os dois no burro. E aí. Faltou montar os dois no burro, faltou montar os dois no burro, né? Os dois, e aí o pessoal falava, coitado do burro, os dois montados no burro. Ou seja, né, é muito louco, porque tem muitas opiniões, você fica meio perdido, né? Então tem que se basear naquilo que está dentro, né? Mas como lidar com isso, né? Quando o Felipe trouxe isso, como lidar quando você abre e vem tudo essas coisas, né? É bem interessante. Então, o segredo é você saber traduzir, porque é como a gente comentou, a maior parte das pessoas elas estão habituadas a julgar sem perceber. Então, se alguém chega e fala para você no meio de uma discussão, você é egoísta. Aí, o que que pode acontecer? Você pode olhar para a pessoa e falar: você tá sentindo falta do meu apoio? É um palpite, entendeu? Porque apoio é uma necessidade. Então, a pessoa pode estar tendo falta de apoio, que é uma necessidade para ela. Às vezes ela vai falar que não, mas ela está irritada, e aí você botou ela para pensar, porque ela está ali sobre o efeito instintivo das emoções que ela não conhece. Você botou ela para pensar, porque você fez uma pergunta consciente.
Ela vai ficar naquele conflito, mas ela vai querer te responder e ela vai começar a pesquisar. E aí ela pode virar e falar para você, por exemplo, não estou sentindo falta do seu apoio, mas é que toda vez que acontece tal coisa, você faz para você primeiro. Parece que só tem você, não sei o quê. Continua sendo um julgamento. Aí você vai olhar para a pessoa e vai falar, então, quando eu faço isso para mim primeiro, ao invés de fazer para você primeiro, você acha que eu não vou fazer para você também? Aí a pessoa, de repente, para e pensa, porque quase toda vez você faz isso, não sei o quê. É julgamento de novo, quase toda vez. Aí você vai olhar para ela e falar, então você está sentindo falta do meu cuidado? Você gostaria que eu fizesse para nós dois juntos? Aí, de repente, a pessoa desmonta, ela vai falar, é isso que eu estou sentindo falta. Aí pronto. Aquilo que era você egoísta virou o quê? Quando você faz as coisas para você primeiro, eu fico inseguro porque eu não sei se você vai fazer para mim também. Olha a diferença que dá de um cenário. Então, por mais que sejam diversas opiniões de diversas pessoas envolvidas, a opinião é um julgamento. Por mais que as pessoas estejam lidando com um fato positivo e está todo mundo elogiando, o elogio é um julgamento. Ninguém está olhando pro que está acontecendo em si de forma neutra. E aí a frase do nosso banner é justamente a frase do Krishnamurti, que a maior inteligência do ser humano é olhar sem se identificar, é olhar sem avaliar. E o que seria olhar sem avaliar? É não se identificar com esse fato é bom ou ruim para mim, esse fato gera benefício ou malefício para mim. Porque a gente está o tempo todo olhando o mundo como se a gente estivesse numa visão exploratória. Isso é útil para mim, eu valorizo. Isso é inútil para mim, eu descarto. A lógica do consumismo, a lógica das guerras, ela incentiva muito essa visão, né? E aí isso desumaniza as pessoas. Por quê? Cara, eu não estou sozinha no mundo. Uma faca que tenha 3 dentes de serra pode ser inútil para mim, porque eu não vou saber fazer nada com aquilo, mas de repente para alguém que está cortando galho de madeira funciona. Então é inútil para mim, não faço questão de ter, mas se ela existe para alguém, ela é útil, né? Porque a gente só cria o que vende, a gente só vende o que alguém precisa. Então, partindo de uma lógica básica, entre aspas, tudo que teria no mundo seria de utilidade para algum tipo de pessoa. E eu não preciso que todas as coisas sejam validadas e úteis para mim, né? Então, eu entendo que essa questão egoísta, ela vem da desumanização e da falta de maturidade do adulto, por exemplo. Porque a visão dele de criança, de como olhar para o mundo e como lidar com o mundo foi distorcida, e agora ele fica o tempo todo na expectativa de informações e validações externas para ele se balizar, para ele avaliar o mundo. E ele não precisa avaliar o mundo, ele pode só olhar o mundo. E aí ele decide o que ele vai fazer com aquilo que ele está olhando. Por exemplo, o mesmo exemplo do egoísmo. Eu posso ver você preparando, eu digo você, qualquer um de nós, eu posso ver você preparando o sanduíche na mesa, com um monte de coisa, e posso, antes mesmo de conversar com você, julgar que você não vai fazer para mim e já começar a ficar chateada. Ou eu posso simplesmente perguntar: você está preparando lanche para você? Ah, eu tô. Você se importa de preparar para mim também? Eu tô com fome. E a gente tem que ter coragem da pessoa olhar para a gente e falar: ah, eu não quero. E aí você vai falar o quê? Você vai obrigar a pessoa a fazer um negócio para você? Não vai, né? Porque você não gostaria de ser obrigado a fazer algo por alguém. A gente gostaria de dar com o coração, que é o que o Marshall fala. Aí a pessoa fala para você, não quero. Aí você fala assim, puxa, eu gosto tanto do sanduíche que você prepara, é diferente do meu. Eu queria comer o que você faz, por isso que eu estou pedindo. Aí a hora que você fala isso, você não está manipulando ou interferindo, você está falando um fato para explicar para a pessoa a importância que tem para você ela preparar o seu lanche. E é só um fato, não tem nenhum julgamento ali. Para você é importante quando ela faz porque você considera que o dela fica mais gostoso que o seu. E você ainda diz que você considera.
Aí, de repente, a pessoa pode olhar e falar para você, pois é, mas eu gosto muito mais do seu. E eu não fico te pedindo para fazer para mim. Aí você pode falar, poxa, mas então você pode pedir, ué. Se você gosta do que eu faço, você pode pedir quando eu estiver fazendo, porque eu vou fazer com muito amor para você. Aí, de repente, no meio dessa conversa, a pessoa fala para você, ah, então tá bom, então eu vou fazer o seu aqui. Resolveu. Às vezes a pessoa não estava com ânimo, não estava entendendo, estava desconectada dela mesma, estava desconectada do ambiente que estava ali, mas quando você começa a fazer essas investigações com ela vai se reconectando com ela de novo. Ela vai se acalmando, ela vai compreendendo alguma coisa que está dentro dela. Então, comunicação não violenta não é falar fofinho, é não transferir e não assumir nada. Você não transfere para o outro o que é seu e você não assume para você o que é dele. Você mostra para ele o que é dele e você mostra para ele o que é seu. E dá a oportunidade dele escolher o que ele quiser, que ele é livre. Você não pode obrigar ninguém a fazer nada, né? Uhum. Então, o Marshall, ele fala que o maior ato de percepção dessa questão de não transferência é quando alguém pergunta para outra pessoa, você me ama? E a outra pessoa pode olhar para você e falar, quando? Aí você vai olhar e falar, como assim, quando? Ah, quando é? De quando que você está falando? Se eu te amo agora? Aí a pessoa, óbvio, mas não é óbvio. Porque o amor, ele não é um fato, ele é um sentimento. Então, ele está relacionado com alguma condição de espaço-tempo. O amor, ele não é perene. Você pode amar uma pessoa hoje e não estar amando ela tanto amanhã. E acontece porque é um sentimento. Na nossa percepção é um sentimento. Se a gente for olhar como amor de forma mais subjetiva, o amor é outra coisa. Mas nessa percepção aqui, amor é sentimento, né? É uma expressão de algo que está se passando dentro de você em relação a alguma coisa. Então, você vira e fala tudo isso para a pessoa, aí você olha para a cara dela e fala, então, agora eu não te amo. Sei lá, porque de repente brigou, ou ficou chateado, ou deu alguma rusga ali, o outro não tá amando naquele momento, tá chateado, é normal. Mas me pergunta daqui meia hora que pode ser que mude. E a pessoa não vai poder ficar brava se isso acontecer, porque aí você está lidando de forma responsável com ela. Cauê, o Renato tá escutando falando incrível o que ela tá falando. Muito bom. Ô Rê, a gente não tem obrigação de nada, sabe? A gente não tem obrigação de nada. E a sociedade inteira imputou trocentas mil obrigações de diversos tipos de fontes para diversos tipos de finalidades na nossa vida, para a gente justamente perder o nosso senso de equilíbrio e o nosso senso de posicionamento. Eu tenho deveres e tenho direitos. Então, eu posso olhar para a vida e olhar os fatos que estão acontecendo e, de repente, olhar: tenho dever aqui? Tenho direitos aqui? Como que eu posso descrever isso? Se a gente começa a olhar de uma forma mais neutra para o que acontece e tenta encontrar os parâmetros, os pilares daquilo que está acontecendo, né? O que é aquilo para o outro, o que é aquilo para mim? Existe a necessidade de entrar em concílio ou não? Eu tenho só que respeitar que o outro está daquela forma e tudo bem. Eu não tenho como obrigá-lo a ficar diferente se ele não está conseguindo ficar diferente. São muitas questões, são muitas vertentes, mas todas elas giram em torno do eu não vou interpretar nem para bom nem para ruim fatos que acontecem ao meu redor. Eu vou olhar para eles e verificar. Me causou algum malefício? Feriu alguma necessidade minha? Então eu preciso ver que necessidade que foi e tentar explicar isso para a pessoa. Beneficiou alguma necessidade minha? Da mesma forma, porque você pode falar, quando você faz os seus sanduíches, eu gosto muito mais de comer. É uma coisa positiva, mas não foi um elogio. Seu sanduíche é perfeito, uma delícia. A pessoa pode virar e falar: hoje a sua comida está deliciosa para mim. Pronto. Ela falou em relação a ela. Para ela, a comida que a pessoa fez está deliciosa hoje. Não é um julgamento. Por quê? Porque ela localizou no espaço-tempo e ela se posicionou dizendo que é o que ela sente, né? Porque o prazer também da alimentação é uma questão de sensação, né? Estaria ligado com o sentimento ali que a gente está investigando. Mas eu acho que eu já falei muito. Vocês querem falar mais alguma coisa? Porque aí eu vou entrar nos exemplos Eu daí. ia falar
É aquela hora que você começou a, a, a sua fala, a hora que você começou a sua fala, me veio na cabeça assim, tudo bem que as pessoas têm essa... Quando você vive no meio desses julgamentos e manipulações, né? E que a gente acaba, às vezes, sendo levada a reproduzir, né, também. Como é difícil, né? Como é difícil você não reproduzir isso, né? Tipo, você está no meio de uma situação onde todo mundo, todo o mundo, né, está fazendo isso, né? É bem assim, como para mim isso é novo, né? E bem interessante. Na prática, viver isso, né? Desfazendo essa linguagem de manipulação, o Felipe já deve ter tentado fazer isso, né? Na prática, isso é possível? Antes do Felipe responder, eu vou fazer uma observação, Felipe, Não talvez entendi até bem a complemente pergunta você. da mais, essa coisa da manipulação. Explica um pouco mais disso daí. O quê? A sua pergunta, Maia, ele não entendeu. Não, Desfazer a manipulação. a Explicar manipulação, mais assim, só aqui é que a gente trazer mais conversou. aspectos. A gente anda conversando, anda aprendendo bastante com a Paula sobre esse assunto, né? O que é a manipulação é exatamente o contrário, né? É o que acontece o tempo todo, né? Quando você não abre, não se abre, né? Ai, eu não sei O se resumo seria que a manipulação é uma distorção da percepção dos fatos. Poderia ser isso. resumido assim. Tipo assim, Ok. é isso que ela deu exemplo do sanduíche, né? Na hora que a Ah, pessoa não olha para ela e diz assim, sou eu que estou ali com a minha necessidade de não atendida, porque eu queria estar sendo olhado, eu queria estar sendo cuidado, eu queria estar sendo, esqueci a palavra que ela falou lá. Eu queria sentir prazer, porque o que você faz é mais gostoso do que o que eu faço para mim, É. né? O E ao sanduíche que você invés de faz é mais dizer gostoso para mim. Ao invés de dizer isso, a pessoa cria uma outra coisa para conseguir aquilo, né? E assim, estamos o tempo todo no mundo, o tempo todo fazendo isso, né? O jornalismo faz isso na TV, as pessoas fazem isso no trabalho, as coisas acontecem assim o tempo todo. Isso é manipulação, né? É esse uhum, tipo de coisa. Quando você não abre, não olha para aquilo como é, né? E você tenta é. obter um resultado daquilo. Isso é manipulação. Felipe, A antes de minha, você responder, posso fazer só um comentário, um exemplo, porque eu acho que vai complementar para você em relação a isso que ela falou. Vamos imaginar, Maia, uma sala de prezinho. As crianças têm ali 4, 5 anos, tá? E aí você vai pegar uma criança de 7, 8 anos que está indo para segunda série. Ela vai aprender um pouco mais do vocabulário e vai começar a aprender ali soma, subtração, etc e tal. Hum. Aí, ela vai chegar com as pecinhas, os números, os símbolos para poder fazer os cálculos, o igual ali, umas pecinhas na mão, e vai lá para o jardim de infância, para a sala das criancinhas. Você vai entender perfeitamente o que eu estou querendo dizer. Ela vai tentar mostrar para as criancinhas o quanto é legal fazer soma, e vai mostrar, e aí ela vai pegar pedrinhas para poder, ela vai desenhar os números, a equação, o resultado, e vai pegar pedrinhas ou vai pegar objetos para as crianças entenderem. As crianças começam a bagunçar toda a soma que está no chão, pega as pedrinhas e põe na boca, taca as pedrinhas uma na outra, joga nela. Aí, ó, tem mais uma pessoa entrando aqui, deixa eu só, eu vou recapitular a fala, tem alguém chamado Alisson querendo entrar. Deixa eu só ver ele entrar. Eu joguei no grupo do E2 Glads e no grupo Legal, da Utopia. show de bola. Bom dia, Alisson, tudo bem? bom A dia. gente a gente está aqui recebendo
vendo você. Ué, caiu? Bom, eu vou completar, então, se ele entrar de novo, eu falo com ele. Então, assim, por que que eu fiz essa analogia do jardim de infância? A nossa realidade material, ela tá se comportando como um jardim de infância. As pessoas estão com limitação de percepção da realidade dos fatos e de capacidade para lidar com os fatos. Como é que a gente faz? Exemplo. Exemplo e postura. Então, por exemplo, essa questão que você perguntou da manipulação e tudo mais, se você ali na criança de 7 anos de idade não estiver praticando, treinando a equação, aprendendo a fazer soma, usando os dedos e treinando todo dia e fazendo todo dia, não vai adiantar de nada você chegar no jardim de infância e tentar apresentar como é legal fazer aritmética, por exemplo, entendeu? Mas se você estiver praticando, aí a hora que você estiver sentada no chão mexendo com as contas e mexendo as pedrinhas, as crianças 3 anos mais novas vão ficar curiosas, e vão ficar olhando para você e vão falar: o que que é isso que você está fazendo? Aí você vai lá explicar: eu estou fazendo conta. O que que é conta? Aí você vai lá pegar a pedrinha e vai mostrar para a criança, entendeu? Oi, Alisson, bom dia. Tá certo. Se você quiser, você pode interagir pelo chat, tá? Você tá ouvindo a gente? Legal. Se você quiser também, você pode tentar entrar pelo celular, pode entrar e sair de novo. Eu vou só te introduzir como é que a gente está hoje aqui. Aí, se você quiser ir tentando até você conseguir o áudio, fica à vontade, mas eu vou te explicar primeiro. O estudo de CNV, que é oferecido, né, entre eu e a Maia, que estamos facilitando o espaço através da Taudal, foi um movimento criado de uma observação nossa da necessidade que a gente percebeu da gente ter mais clareza nas interações, porque a tal DAO é uma DAO orgânica, ela é uma DAO que funciona em rede. Então, o nível de autorresponsabilidade para os movimentos nessa DAO é muito maior. Então, facilitar com que as pessoas tivessem mais capacidade de interação, de comunicação, mais clareza em formas seguras, formas respeitosas de se expressar, era um dos intuitos. E hoje você está chegando aqui, a gente está no encontro número 4, e é o capítulo 3 do livro Comunicação Não Violenta, Linguagem da Vida, que é a terceira edição em inglês do Marshall, e eu acho que é a 15ª edição em português, se não me engano, porque essa edição tem o capítulo de mediação de conflitos, que as outras edições não têm. E foi a última edição lançada antes do Marshall falecer. Então é bem bacana. E a gente está no capítulo 3, que é Observando sem avaliar. Ah, legal, é isso mesmo, extremamente importante. A gente tem as gravações no YouTube. Essa semana ainda os vídeos anteriores eles vão ficar prontos, vai ser publicado lá. E o intuito é que quem conhece, quem não conhece o assunto, do jeito que for, chega junto, vai ouvindo, vai tirando dúvida, pode estudar o livro depois, ou pode nem estudar o livro também, mas pode trazer questões pessoais ou questões da própria vida, questões íntimas ou não, para a gente explorar essa nova forma de raciocinar, porque a gente considera aqui dentro, né, desse movimento de estudo aberto que a premissa principal para o ser humano voltar a ser humano, voltar a se rehumanizar, é ele desenvolver a autorresponsabilidade, a autoconsciência e a autorregulação. E a autorresponsabilidade é entender que os conflitos eles partem de mim, porque se o outro tiver uma tentativa de conflito e eu não reagir, não existe conflito. A autoconsciência é perceber de que forma que eu estou gerando esses conflitos e como que eu posso me reconfigurar, como que eu posso voltar para um estado mais natural de amorosidade, de compassividade. E a autorregulação é com que frequência eu vou fazer essas observações para manter essa postura ativa na minha vida, para eu não ser reativo na vida, mas para eu me tornar uma pessoa ativa, né? Uma pessoa que se prioriza, que escolhe, que respeita as necessidades dos outros, mas que também atende às próprias. Então, é basicamente isso. Bem-vindo. Bom, enfim, essa coisa do exemplo que você deu aí, né, é interessantíssimo. Eu É, queria ouvir o Felipe. Felipe, desculpa do exemplo ter sido longo, tá? Mas é porque eu achei que cabia
inclusive para contribuir com você nessa pergunta dela sobre a manipulação e sobre como que a gente lida, né, com essas violências externas que parece que a gente não tem meios de se proteger delas, né, digamos assim. Uhum. A minha perspectiva é que a gente não tem mesmo medo de se proteger dela, não, porque a gente é interdependente. Não existe essa coisa de a gente se proteger. Na verdade, isso é a minha outra ilusão da independência, né? A gente vai sofrer, né? E vai se doer por isso e tudo mais. Então, por exemplo, eu trabalho numa empresa, né, que faz carros, é Stellantis. E hoje a gente tem conversas sobre como manter empregos, né? Porque não faz sentido mais, né? Você tem que manter gente empregada. Tipo, a gente tem um setor de fazer banco que é manual, para botar robô para fazer. Mas a gente internamente ali na nossa conversa, a gente celebrou porque são pessoas que ainda fazem que a gente ainda pode manter alguém empregado para pagar salário para algum pai de família para poder comer, né? Então, assim, não que isso seja o certo, o lance é que, assim, como o mundo, ele cada vez mais, a gente percebe a complexidade cada vez maior, né? O lance é que é o seguinte, né? A gente vai partir dos princípios. Existe uma necessidade de se fazer carro, hoje, vender carro novo, provavelmente 80%, 90% do que se precisa, do que se faz, do que se faz de carro hoje não era necessário se fazer mais. Então, assim, a gente vive num mundo que não tem como você cobrar de uma pessoa que ela esteja observando os fatos e que você esteja dialogando com ela em cima de realidade, porque, vamos dizer, se eu estou lá no trabalho, eu testo motores, né? Aí o meu chegado lá, o meu colega, ele ficou chateado por algumas coisas, ele se emocionou por alguns erros, uns N erros, né? Por algumas coisas que estavam acontecendo, né? E ele ficou chateado, assim, porque teoricamente seria ineficiência, seria um problema, sabe? E aí, se você pega as outras pessoas que estavam em volta, eu e todo mundo mais, assim, a gente sabe que aquilo foi, vamos dizer, saiu uma coisa fora do que a gente queria, só que isso não é um problema, porque, vamos dizer, não é necessário que as coisas sejam mais 100% certas, não é necessário. Eu entendo a cobrança dele, né? No sentido assim, ele queria que fosse 100% certo. Mas o lance é que ele está nesse princípio, né? De que o que ele faz ali, ele está dentro dessa narrativa, né? De que o que ele faz ali é algo super importante para a sociedade, é algo maravilhoso, é algo. Enfim, ele está dentro dessa narrativa. Então, dentro dessa narrativa, ele se emociona dessa forma, né? Quando algo não sai, né, sai fora, não sai bom, é natural que ele não vai gostar. Porra, mas é algo que me importa demais, né? Agora, o lance é que, vamos pensar, né? Isso, vamos dizer, se você olha no impacto, se a gente olha mais globalmente, né, os impactos das coisas ali, na verdade, não tem impacto. Na verdade, não tem necessidade de se fazer carro. Na verdade, a gente está trabalhando mais só para receber dinheiro, porque essa é a forma, né? Uma das formas que você recebe dinheiro, por aí vai. E assim, hoje em dia, né, a gente vai percebendo cada vez mais, e é natural, assim, dentro das pessoas que trabalham lá, não é que a gente não gosta de trabalhar, não gosta da nossa função, né, no geral ali, que eu percebo conversando com as pessoas. Não é que a gente não gosta, não é que a gente não acha importante, não. Não tem mais esse grau de importância que talvez tinha no passado. Mas, assim, a gente, vamos dizer, que muita gente está já em outra percepção, né? Em outra coisa. A gente já sabe, né, que a gente já tem essa percepção. Então, aí você não se emociona mais com certas coisas, né? Com certos desvios de coisas, com certas. Você não se identifica, né, Felipe? Não tem mais esse emocionar, assim, mas assim, vamos dizer, beleza.
E para mim não é, você não conserta em cima de diálogo, né? Esse lance assim de as pessoas elas não vão trazer esse diálogo se elas não estão é a coisa do amor, né? Se você não está num ambiente amoroso, se você não está ali vibrando o amor, você não entrega amor também. É assim, né? Vamos dizer, eu enxergo dessa forma essa lei, né? Então assim, não é tão simples assim. As pessoas elas não observam as coisas, porque é muito doloroso observar, por exemplo, eu vou todo dia trabalhar. E eu estou fazendo coisas sem, vamos dizer, o que eu faço no dia a dia, na verdade, vamos dizer, meu dia a dia ali, ele não é fazer carro, né? Na verdade, a gente está ali, é uma postura política, a gente está no ambiente de uma política. Na verdade mesmo, é que, na verdade, não existe essa verdade, né? Na realidade, não existe, né? Ela é, enfim, ela é concebida. Então, ela é concebida de uma forma coletiva, né? Então, individual, né? Uma coisa junta com a outra. Então, na verdade, é muito doloroso. Esse tipo de percepção passa por um processo de sentir uma dor muito grande, né? De você realmente sentir uma dor de morrer, né? Sentir assim, morre as suas percepções, você morre, né? Como um indivíduo, você começa você vai sentir de uma forma diferente. Então, assim, se a pessoa ela não tem capacidade de suportar essa dor, né? Porque, por exemplo, eu consigo, às vezes a gente puxa um diálogo lá na empresa um pouco mais profundo, né? Mas é isso, muitas vezes o diálogo ele trava pela dor, né? A gente percebe uma dor gigante. E também a insegurança, porque existe a coisa do mecanismo de proteção. Então, quando você ativa a dor, né, no ambiente, você pode tornar ele bem, você pode sofrer bastante ameaça, você pode ser jogado para fora. Mas isso para mim, vamos dizer, não é um problema, só que Gente, outro, como é que eu sei, interessante. entendeu? Como é que eu sei que para o meu colega ali, se a gente está conversando sobre isso, o chefe está todo mundo, 30 mil ouvidos, né, ali. E assim, existe sim a coisa do mecanismo de proteção do próprio coletivo. Então, se alguém percebe e acha que a gente está jogando contra, eu vi isso na prática, né? Um colega, ele me dedurou, né? Na cara dura, assim, na minha frente e tal, ele julgou mesmo, assim, sabe? Então, assim, para mim, beleza, eu posso ser demitido, né? Eu não tenho esse, vamos dizer, isso para mim não vai me acabar ou vai me destruir. Porém, para como é que eu sei para o outro, né? O outro, por exemplo, que eu estou lá conversando, né? Eu não sei o outro como é que é isso, né? Para mim também tem esse lance de hoje, né? Ter uma certa responsabilidade com o outro. De se a gente está ali evocando dores no ambiente, ou colocando realmente a realidade, não expondo a realidade, né? Porque é muita presunção expor a realidade, achar que a gente está expondo a realidade, mas a gente está mexendo, né? Cavucando e tal, isso vai gerar dor, né? Isso não é que vai gerar dor, isso vai evidenciar, né? Porque você vai estar mexendo ali. Eu acho, por exemplo, isso, na meu convívio com o CNV, não tem muito essa parte ativa, sabe? É muito mais o passivo, a escuta, o ambiente e tal, só que a gente é ativo e passivo, a gente mexe no ambiente, né? Se o ambiente ele não é seguro, você pode torná-lo seguro, só que isso envolve um processo. O ambiente é seguro, você pode tornar ele inseguro também, a depender dos processos que você faz. A gente cria essa realidade do jeito que ela é, né? Então, então assim, aí você está o tempo inteiro manipulando, só que é muita, vamos dizer, é uma alquimia muito grande, né? É mexer realmente com aspectos, aspectos mágicos, né? Aspectos, assim, de, do inconsciente, e muitas vezes, vamos dizer, você pode dizer, eu no meu caso, né, eu gerei dores mesmo em mim, sabe? Natural do processo de aprendizado, Gerou o quê? mas assim, dores, assim, eu gerei dores grandes, Dores. assim, sabe? Eu gerei Dores. processos dolorosos, mas Aham. assim, parte do aprendizado, parte do aprendizado, vamos dizer, não foi um erro,
foi parte de aprender a me relacionar, né? Aprender a me colocar no ambiente, entrar, sair, não levar a carga do ambiente, ou conseguir entender qual que era a minha responsabilidade e qual que não era, enfim, é a parte do aprendizado, de mexer com esses ambientes de realidade, né? Mas é super interessante. Eu hoje, onde eu trabalho, na verdade, a gente tem vários alquímicos lá, né? A gente é muito mais político do que profissional hoje, né? O grau de complexidade hoje é gigantesco, assim, tem muita gente trabalhando em cima da realidade de forma ativa e de forma consciente. Eu fiquei surpreso dentro da indústria, por exemplo, né? Inclusive, diálogos desse, em cima de fatos, né? Para mim, no dia a dia, é muito mais comum na indústria do que no cotidiano familiar. O cotidiano familiar, para mim, foi arraigado de. Primeiro, você tem a emoção, você não consegue sair da. Não é que sair da emoção, mas você não consegue trabalhar a emoção para conseguir ter uma mínima qualidade de dialogar em cima do fato, sabe? Isso no trabalho, a gente está o tempo inteiro dialogando em cima do fato. É um exercício comum, cotidiano, de toda hora, sabe? Quanto mais você medita, né, e mais você consegue aprofundar no fato, melhor profissional você é. Isso é interessante dentro do ambiente profissional hoje, para mim, que é um exercício super interessante. O problema só é que existe um super acúmulo disso aí também, né? As emoções, né? No caso, as emoções você joga tudo para fora. Você joga tudo, você reprime tudo, né? No ambiente profissional. As emoções, você não tem um ambiente seguro para colocar emoções. É bem inseguro, porque as emoções elas vão ser lidas como fatos, né? Então, assim, se você ficar agressivo, com raiva, provavelmente você pode ser julgado como uma pessoa agressiva. Aí vai, sabe? Esse problema das emoções é grande na indústria, né? No ambiente profissional. Então, apesar de que tudo é fato, você está trabalhando em cima de fato e buscando fato o tempo inteiro, do outro lado, as emoções, elas não são vistas. E criança, né, é muito legal. Quando eu trabalhei com crianças, a gente vê que, por exemplo, muitas vezes a criança vai estar nos fatos, de boa, né? Vai estar aqui observando no fato, observando dentro de um fato, observando no fato. Só que em algum momento ela pode botar a emoção dela na frente, que é coisa de ser egoísta, né? Não é um problema ser egoísta, pelo contrário, a gente tem que ser egoísta, né? A questão é que a gente tem que entender esse mecanismo. Quando a gente está com a emoção grande, a gente não vai estar em cima do fato, isso não está. A gente está emocionado, a nossa emoção está na frente, sabe? A gente sempre está emocionado, na verdade. Mas quando a gente está com uma necessidade muito grande, ela vai explodir. E a gente vai estar emocionado na frente. E a criança é tranquilo, quando ela pode se emocionar, ela vai se emocionar, depois ela vai observar de novo, ela vai voltar para a observação. Ela vai voltar, vamos dizer, essa postura meditativa de observação novamente dos fatos. Vai voltar a se integrar no ambiente, né? Vai sair, vamos dizer, daquele ego. Também se fosse um problema seu ego. Pelo contrário, a gente tem que se diferenciar, né? E a criança ela passa pelo processo de diferenciação, ao contrário de depois que você não é mais criança, você começa a entrar no processo de integração, né? Da diferenciação. Mas a gente precisa se diferenciar. No processo de diferenciação está, inclusive, o ego, está as nossas emoções que são sendo nossas, só nossas, não do ambiente, está as nossas capacidades, habilidades, o nosso corpo, enfim, está todo esse processo sendo desenvolvido. E ele precisa ser desenvolvido na plenitude. Depois que ele é desenvolvido na plenitude, ele começa uma integração muito forte, né? Assim, aí a integração vem com uma força gigantesca. Porém, precisa da diferenciação, porque é natural, a natureza fez assim. Enfim, não sei porquê, né? Mas também está o tempo inteiro acontecendo, né? A gente se diferencia e se integra, se diferencia e se integra, se diferencia e se integra. É assim, né? Esse baile, né? Acontece que assim, a indústria também, né? Vamos dizer, essa sociedade industrial, ela também passa por muitas mudanças, né? Ela, vamos dizer, ela ainda não entende na totalidade boa parte desse processo, o processo também esse processo da integração, esse baile, né?
vamos dizer, ainda as pessoas não entendem esse processo de diferenciar e integrar, né? Então, assim, são várias coisas aí que estamos aprendendo socialmente, né, em vários ambientes. Cada ambiente tem suas características, mas difícil você ver um ambiente totalmente integrado, né? Ou um ambiente, assim, altamente integrado, né? Onde você vai ter um entendimento grande de todos esses processos sociais, pessoais, e tal, coisa e tal, né? E assim vai. Paulo, eu sei que você tem bastante para contribuir com isso que ele falou. Eu só queria. Não, não vou nem falar nada, não. Você Antes de levou. você falar, eu preciso falar por causa do horário. Pessoal, a gente vai chegar próximo do fim do horário, então eu queria orientar a gente assim, vamos fazer os últimos relatos. Alisson, se você quiser contribuir por escrito aí com alguma coisa, a gente vai ler, porque o chat não fica salvo no vídeo, tá bom? E daqui a pouco eu pego o chat para ler as coisas que você comentou, para a gente poder, né, integrar você aqui no diálogo. E aí, quero ler só alguns exemplos rápidos depois do livro e fazer a nossa conclusão, que seria como eu cheguei no encontro e como eu estou saindo. Mas pode falar, Maia, e aí a gente dá a sequência para o fim, tá bom? Vou Sim, abaixar a sim. mão. Não, eu só queria fazer uma observação do que, antes que eu esqueça, como veio isso para mim quando o Felipe começou a falar, e como nós é, temos mundos diferentes, né? E você habita um mundo masculino, né? Me deu uma sensação muito grande, né? Que para mim não é normal, para você essa sensação do masculino, assim, sabe? De quanto é difícil e quanto não pode é, mostrar a dor, né? Que você falou, né? Sensibilizar para a dor, né? E fiquei com uma sensação assim, nossa, que difícil isso, né? Para o masculino, né? Não poder se sensibilizar e mostrar dor como se fosse proibido, né? E você ser rejeitado por isso deve ser. Isso é uma violência, não é, Paula? Aí agora acabei, você pode falar. Vou comentar isso que você falou, então, mas eu vou fazer bem resumido, porque isso daí é um ponto que, nossa, gera, assim, um nível de reflexões homéricas. Começando com o fato de que nossa sociedade, ela é sexista, né? E ela não é, talvez eu leve pedrada depois na internet, mas não tem problema. Ela não é machista, ela é sexista. Porque o que que acontece, na minha perspectiva? Todo ser humano tem as duas fontes dentro de si. Tem o lado masculino e o lado feminino. A própria ciência explica que a gente tem o cérebro racional e o cérebro lúdico. E isso está ligado com o masculino e feminino dentro de cada ser humano. O que eu percebo é que essa desumanização, uma das partes do processo que a gente sofre de desumanização a gente sendo uma das polaridades, a gente perdeu o direito de exercer aquela outra parte que está dentro de nós e a gente precisaria ter esse direito. Então, a mulher não pode ser firme, por exemplo, porque ela é tida como violenta. O homem, ele não pode ser sensível ou se sensibilizar, porque ele é tido como fraco. Então, a sociedade impõe certos tipos de perspectiva a respeito da expressão do nosso outro lado, justamente para desestimular a gente a desenvolver isso. E aí, se você não desenvolve, você fica um ser humano meio descompensado, né? Porque a mulher precisa da força masculina dela para poder tomar decisão, para poder se posicionar diante de uma situação que não é adequada, para utilizar habilidades lógicas dela para resolver questões ou para lidar com questões, mesmo que sejam questões emocionais, ela tem que usar a lógica dela. E o homem é a mesma coisa. Ele tem que usar a lógica dele para raciocinar as emoções dele, para poder entrar em equilíbrio. Então, resumindo, eu acho que seria isso. Eu considero que a gente é desumanizado, inclusive nesse nível. A gente é desfragmentado. A gente tem os dois lados dentro de si. Eu estou como mulher, mas eu tenho um lado masculino dentro de mim, porque o meu cérebro é formado dessa forma, e é isso que as pessoas precisam entender. O meu corpo biológico tem essa constituição, então a minha mente vai ter, o meu entendimento da vida vai ter também,
E desconectar disso é a primeira violência que a gente sofre, e a gente já começa a sofrê-la desde a infância. Então, essa é a minha visão. Eu não sei se respondeu a sua questão. Não, sim, e como a gente vai reproduzindo isso, né, durante a vida, né, vai reproduzindo. É como A ideia do o Alisson espaço de falou. CNV É. isso mesmo. A ideia do espaço de CNV para estudo e para prática é para a gente parar de reproduzir, Ah, para a gente então, parar de ser automático, porque a então. gente precisa de um ambiente que a gente possa se vulnerabilizar para a gente, entre aspas, pôr para fora, vomitar aquilo que está confuso, olhar na mesa, separar as coisas, jogar o que tem que jogar no lixo, pegar de volta e usar diferente. Porque Uhum. tem coisas no meio desse assunto que é confuso para nós, que é útil. Só que está no meio de tanta coisa confusa que a gente mistura para poder usar na vida nossos entendimentos, etc e tal, sabe? Então, Sim. essa é a minha Mas percepção. é bem, assim, para mim tem sido assim, a gente está no terceiro capítulo, né? Que fala do fundamento, que é um dos O fundamentos fundamento do primeiro passo, do ele primeiro passo. é observar sem avaliar. Observar sem avaliar. Ele Então, ensina como fazer o primeiro passo dos 4 passos, ele detalha bem. sim, assim, é como a gente está programada para reproduzir, é incrível a violência, né? E como, nossa, eu tô achando muito difícil, apesar de conhecer a minha pessoa, como eu sentia muito profundamente, assim, que eu não julgava, eu não avaliava, não... Quer dizer, avaliar eu acho importante, a gente avaliar, né? Mas sem o julgamento. E agora, sim, eu tenho reparado, depois que eu comecei a entrar em contato com o livro, o quanto eu estou reproduzindo. Eu estou reproduzindo a violência que eu não gostava. E eu fui empurrada para isso, sabe? Eu falo, gente do céu, isso é uma coisa Então, é que. legal a gente olhar de forma lógica, né? O empurrado que você fala é uma percepção emocional. A percepção racional seria: seu cérebro foi programado daquela maneira, e como você Hum, tinha um cérebro infantil na época, hum, ele não conseguiu gerar as conexões necessárias, porque a gente tem 5 áreas no cérebro e a gente tem aqui o córtex pré-frontal, que seria a parte do hipocampo, né? Então, é ele que conecta todas as outras 5 áreas, que seriam os nossos 5 sentidos, as 5 percepções da realidade. Como a criança ela está em formação com isso ainda, e normalmente certas coisas que ela aprende não é de forma consciente, é de forma imposta, aquilo vai gerando rupturas nessa construção, nessa união dessas partes do cérebro. E hum. aí isso faz com que você se sinta empurrada para repetir o padrão, porque aquilo foi construído de uma forma distorcida e não foi alterado até então. Então é o teu automático funcionando. É por Então, isso que a mas eu questão da tinha. consciência é interessante, Mas entendeu? por que que eu disse isso? Porque foi, para mim, as coisas foram um pouco diferentes em tempos diferentes pelo processo que eu tive de vida, e eu consegui, eu não, eu conseguia resistir a isso por muitos anos da minha vida. Eu resisti isso, sabe? Só que a partir de um certo momento onde eu tive que, sei lá, tive filhos, tive que atuar dentro de uma família, eu não tinha reparado que eu tinha coisas em mim que eu estava reproduzindo, entendeu? Então, assim, era como se, meu Deus, da onde que veio isso? Para mim era uma parte alienígena minha, assim, sabe? Eu acho muito louco como todos somos empurrados de uma certa forma, seja pela criação, como você falou, ou de outras formas, né? Empurrando dentro de um sistema que funciona assim, você vai pro... Mesmo que a pessoa, por exemplo, eu tive uma criação muito diferente, sabe, Paula? Porque meu pai, ele vivia com os índios, ele fazia hipnose, meu pai era muito assim diferente. Talvez um pouco mais da minha mãe veio esse tipo de coisa, mas meu pai ele era incrível assim, sabe? Ele não tudo era base de conversa, de reflexão, assim. E acho que ele me deu uma criação muito muito diferente, assim, sabe? Muito diferente, muito aberta, muito
Ele não foi violento comigo, vamos dizer assim, né? Era sempre prazeroso interagir com meu pai. Mas a Então, gente tem a outra questão de que não foi só o seu pai que conviveu com você, a é, violência veio do outro lado, aí eu estou entrando num detalhe seu porque eu te conheço, e o importante é a gente entender que na infância, se a gente gera apego ou aversão a qualquer coisa, aquilo fica no inconsciente. Então, como você tinha aversão àquela violência, isso. aquilo ficou magnetizado como fato, Aham, aquilo não teve filtro. Então, no seu automático, aquilo virou o seu programa de sobrevivência, porque você então, recusou. Então, foi traumático e você recusou, fixa mais ainda no inconsciente. Quando a gente tem apego a uma questão traumática, normalmente ela vem com mais clareza, com mais facilidade no decorrer da vida. A consciência dessa questão vem com mais clareza. Quando a gente tem aversão, ela fica normalmente mais profunda e a gente tem mais dificuldade com que ela venha à tona. Por quê? Porque a dor é maior, entendeu? entendi. Alguém me agrediu, alguém me violentou, mas eu senti que aquilo foi um ato de amor. Obrigada, viu, Alisson? Volte sempre, viu? O link tá aí para você entrar no Discord. Alguém me violentou, mas eu considerei aquilo como um ato de amor, vai ficar distorcida a percepção em mim. Vai ficar mais fácil depois eu perceber que era violência. Agora, alguém me violentou, aquilo realmente doeu e eu neguei aquilo, a profundidade da marca daquilo é maior e o processo para que aquilo venha à tona é mais longo, normalmente, porque você precisa dar conta de enfrentar a questão. Então, é o teu cérebro te protegendo, entendeu? Ca- Caramba, gente, você explicou direitinho, realmente. A gente precisa entender como é que a nossa biologia, como é que a neurologia, como é que o sistema nervoso central funciona, como é que as glândulas funcionam, porque está tudo relacionado, entendeu? E aí, quando a gente começa a entender esse funcionamento, e entende como é que foi a formação do cérebro lá naquela época e de que forma que essas informações são armazenadas, aí a gente quebra isso, de que se eu tive apego com uma violência é mais fácil, se eu tive aversão com ela é mais difícil. Fica tudo igual. Violência é violência, eu preciso lidar com isso porque eu quero eliminar esse padrão do meu cérebro, entendeu? E Uhum. essa é a questão racional. Então a gente se desidentifica das emoções para poder olhar para elas, mesmo que depois a gente se identifique e expresse elas, vai chorar, vai esbravejar, mas primeiro você olha sem se identificar. Estou sentindo isso, senti isso naquela época, aconteceu isso de tal forma. E aí depois você se sente no direito de lidar com aquela emoção, porque é como se o teu cérebro estivesse dizendo, agora você tem maturidade para lidar, agora vamos poder enfrentar porque você vai conseguir resolver. Entendeu? Sim, entendi. A Paula é sempre certeira, né? Então, Pegou, me eu pegou. preciso ser inteligente, porque assim, vai ficar gravado, tem muita gente que não tem essas informações com facilidade por aí, não é todo mundo que gosta de neurologia, não é todo mundo que gosta de biomimética, de biologia, ou então de compreensões ocultas a respeito do ser humano, né? E eu considero que faz parte do meu papel aqui, como participante, integrante, né, do estudo, trazer as visões que eu consigo ter que combinam com Sim, isso para trazer mais clareza, sim, sabe? É só nesse sentido importantíssimo. mesmo. E engraçado Porque eu que vejo que não tem gente falando, entendeu? Então eu acho importante falar. é importante. Inclusive, quando você falou a primeira vez, não bateu para mim assim. Aí, quando você deu o exemplo, ai, tudo a ver, me pegou E assim. aí você entende o exemplo que a gente deu no começo da criança da segunda série que está indo para o prezinho? Tem Aham. muitos seres humanos até hoje que estão vivendo baseado na programação automática do cérebro instintivo, porque estava juntando as informações aqui na parte frontal e depois ela foi repassada e fixada para as nossas áreas automáticas do cérebro. É sempre assim. A Ah, gente cria conexões neurais e elas se reorganizam no corpo para poder se fixar, porque o cérebro ele esquenta muito quando ele faz um processamento de realidade. Quando ele precisa lidar com a realidade, ele esquenta muito. Então, para evitar ficar esquentando, ele vai entendendo conexões neurais que são próximas, semelhantes ou que são padrões, e ele vai reforçando elas para que os impulsos elétricos tenham um caminho curto e rápido para fazer, para não superaquecer, entendeu? Para proteger o ambiente. É um negócio muito inteligente. Então, quando a interessante. gente entende isso, a gente entende por que que um trauma funciona de uma maneira,
como é que a gente tem que lidar com uma questão processual do passado, coisas assim, entendeu? E a Aham. CNV contribui muito com isso, porque ela traz a perspectiva da vida para o racional, para que o racional conduza a percepção de todas aquelas coisas que precisam ser olhadas. Vai Aham. ter espaço para chorar, vai ter espaço para se vulnerabilizar, vai Hum. ter espaço para raciocinar e trocar com alguém, para desabafar, mas tem que ter o espaço também de resolução. E o cérebro, a parte racional do cérebro, ela foca muito nisso, né? Por Uhum. quê? Porque quanto mais tempo ele fica naquele processo, porque não tem rede neural pronta ainda para aquela nova construção, mais ele esquenta. Então, ele está focado em arrumar a resolução do negócio para ele construir um caminho para ele funcionar no automático dele. E o cérebro está o tempo todo tentando funcionar no automático para não superaquecer, para economizar energia e etc e tal, entendeu? É uma coisa instintiva do organismo. Então, construir hábito é difícil por isso. A gente tem que criar redes neurais novas, vai alterar o funcionamento da recepção desses impulsos pelo sistema nervoso, vai alterar a produção das glândulas, vai alterar toda a química do cérebro. Novos hábitos, né? E Uhum. o cérebro, ele não gosta muito disso porque ele tem que mudar o padrão dele, né? Então, ele evita. É difícil ter novos hábitos porque essa construção na perspectiva instintiva do cérebro, ela é nociva, ela é arriscada, porque não é um caminho conhecido, porque pode gastar energia demais, porque pode acontecer alguma coisa no ambiente ali, líquido, né, que existe dentro do cérebro, uma série de coisas. É como se o próprio cérebro pensasse, entendeu? É muito legal. É, se autorregula, né? Uhum. Ih, você tá com o microfone fechado. Ah, foi mal. Eu Ih. vou dar os exemplos aqui do livro. Eu estou na página 30 do livro da versão em inglês, né? Mas as versões em português vão ter outras páginas. Então, só recapitulando, é a terceira edição em inglês, eu acho que é a 11ª ou 15ª edição em português. Não tenho certeza. Foi a última lançada ali em 2015. E aí ele fala aqui, distinguindo observação de avaliação. Então, ele fala comunicação, exemplo de observação misturada com avaliação, exemplo de observação separada da avaliação. Aí ele fala: uso de verbos com conotações avaliativas. O Doug procrastina. Isso é um exemplo de avaliação misturada. Julgamento e observação misturado. Como seria separado? O Doug só estuda para as provas na noite anterior. E aí, quando eu coloco só estuda para as provas, se na minha perspectiva das observações que eu tive, e isso foi recorrente, eu posso dizer. Agora, se em um determinado momento ele fez diferente, eu preciso dizer que na minha observação, a maior parte das vezes que eu vi o Doug estudando para a prova era na noite anterior do exame. Entendeu? Porque a gente vai posicionando naturalmente o tempo todo o que a gente está vendo de verdade. E aí, quando a gente faz isso dessa forma, a tendência da pessoa reagir de forma negativa é quase zero, porque ela não vai sentir nenhum tipo de agressividade vindo do seu lado. Ela vai ser convidada a olhar para o fato que você está vendo. E se for verdade, ela não vai poder negar. Ela pode até entrar num processo de negação, de justificativa, de transferência, e aí você vai simplesmente dizer para ela de volta a mesma coisa, mas isso é um fato, é o que você faz. Não estou falando se é bom ou se é ruim, Não, como assim? Se ela entrar concorda? num processo de justificativa e negação, você faz o quê? Você transfere de novo a realidade para ela, porque ela pode falar, ah, mas eu só faço isso por Hum, causa de você, que não sei o quê, que hum, você nunca libera o computador. E aí eu hum, vou falar, sim, mas independente do motivo, é o que você faz. Agora, se o motivo de você fazer é uma falta de alinhamento comigo, não é mais inteligente a gente fazer um alinhamento, então? De que hum, você precisa dos computadores às terças e quintas, porque o seu exame é no sábado e você quer ter tempo para estudar? Então, você vai ajudando até a pessoa a construir o próprio raciocínio, a própria compreensão e o próprio pedido dela, uhum, entende? uhum, E como a pessoa está viciada no comportamento defensivo e reativo, às vezes ela pode reagir de forma negativa ali no primeiro momento, só para não dar o braço a torcer. Porque ela uhum. vai se sentir tão vulnerável de perceber que foi simples Sim. demais resolver,
que ela Já fique lidei com isso. envergonhada. Já lidei com Ela isso. fique... Eu também, E diversas aí vezes. faz o quê? Eu não sei lidar com isso. A gente pode olhar para a pessoa e falar, tá tudo bem, você Hum, não precisa se envergonhar, você não precisa se proteger de mim, eu só estou falando um fato. E aí você está trazendo para mim que esse fato é gerado por uma necessidade sua que não está sendo atendida. Então vamos atender a sua necessidade sem precisar entrar em conflito. O que que você precisa? Você quer que eu libere o computador mais vezes na semana para você ter tempo de estudar? Que dias que você prefere? Deixa eu ver na minha agenda aqui para eu alcançar também os seus dias. uhum, É conciliação o tempo todo. É cuidado, é carinho. A pessoa precisa perceber que ela está sendo acolhida, que o que ela vai falar não vai ser usado contra ela, que o que ela vai falar não vai ser minimizado, ou não vai ser comparado, entendeu? Ou não vai ser transferido, né? uhum, Porque às vezes a pessoa pode tentar, igual ela fez. Ah, mas isso acontece porque toda vez que eu vou usar o computador, você está usando. Eu nunca tenho tempo. Ela foi violenta, ela falou toda vez. Ela falou que ela nunca tem tempo por causa de mim. Ela está transferindo a responsabilidade. O que que eu tenho que fazer? Devolver para ela de novo? Ué, mas o computador é nosso, a casa é nossa. Você tem o direito de pedir para mim o que é importante para você. Eu não sabia que você precisava disso. uhum, Então, já que você está dizendo agora que você precisa, vamos combinar um meio termo. Como fica melhor? Você vai o tempo todo trazer a pessoa de volta para a solução, porque ela pode ficar rodando em volta do conflito. E você uhum, vai trazer ela para a solução. Só que se você não está calmo dentro de você para lidar com essa pessoa, qualquer cutucão que ela der pode causar uma ferida numa necessidade sua que não tem nada a ver com o assunto, de repente. Aí pronto, aí uhum, entra um conflito. uhum, Então, assim, parece utopia essa conversa, mas não é. É uhum, prática. E é isso que é importante entender para sempre em relação à CNV. É prática. Mas é E bem tem difícil, né? ambientes, não é difícil. Não, Não difícil é é você difícil. É comentar. trabalhoso. É Não é trabalhoso. difícil. É trabalhoso. Dá trabalho. Porque, por Precisa de exemplo, esses... dedicação e precisa de empenho, Então, entendeu? mas, por exemplo, se essa coisa que você falou aí, a pessoa é violenta, fala, eu faço isso por tua causa. Por exemplo, é muito difícil para quem não tem a prática da CNV você lembrar naquele momento de você não ser reativo ali, falar, puxa vida, a pessoa Por tá. isso que tem que ter a prática. Por isso que Então, tem que continuar estudando e se auto acolhendo. O capítulo 9 ele não é uma sugestão minha só do nada, sabe? Tipo assim, tá difícil, começa por ali. Não, é tipo assim, aquilo ali é a tua Bíblia. Aquela parte ali do livro é o que tem que estar na sua cabeceira, é o despertador que tem que estar no seu celular, é aquilo que tem que estar anotado no post-it na geladeira. Não hum, adianta só os 4 passos. Você precisa lembrar primeiro que você tem o direito de se autoacolher, que você tem o direito de atender suas necessidades e que você tem o dever de respeitar a necessidade dos outros. uhum, Então, é um amadurecimento consciente, entendeu? É uma postura nova como ser humano, como adulto. Então, se a gente não entende que precisa partir de nós e que a mudança não vai acontecer se a gente não se dedicar para mudar na gente, a gente não consegue. Porque, por exemplo, o exemplo que o Felipe deu em relação à fábrica, ele tem um ambiente muito mais propício dentro da fábrica. Por quê? O nível de envolvimento emocional das pessoas lá é menor. As pessoas não têm tanta intimidade, tanta liberdade lá dentro. Por mais que tenham se dado com o passar do tempo. Ainda não é a mesma coisa de um ambiente familiar, de um ambiente de casamento. hum, Então, quanto mais intimidade, quanto mais proximidade, mais firmeza, mais responsabilidade, mais clareza você tem que ter de você. Porque aí você sabe quando é seu e quando é do outro, você sabe entregar para ele o que ele está te dando, que é dele, e você sabe pegar para você o que é seu. E quando você faz essa separação com frequência, o outro começa a perceber que ele não vai ter outra forma de interagir com você se não for desse jeito. Porque hum, você não vai mais interagir do jeito que ele estava acostumado. aham, E aí ele se vê na responsabilidade de, e agora, o que que eu faço? Eu mudo a minha postura ou eu mudo de casa? uhum, Porque ele vai ter que tomar uma decisão e a gente tem que ter coragem também de dar abertura para o outro tomar essa decisão. Porque ninguém pode ser obrigado a nada nas relações, entendeu? uhum, Ninguém.
se você não fizer isso para mim, a mamãe vai ficar triste. Isso é violência. Por quê? Você está condicionando um comportamento a um sentimento de uma pessoa que não teria nada a ver com aquela Uhum. realidade, Sim, entendeu? sim. Né? O que que tem a ver minha mãe ficar feliz ou não porque eu arrumei a cama? O certo seria arrumar a cama vai fazer bem para você, porque quando você voltar para o quarto, você vai ficar feliz porque você vai ter um lugar gostoso para deitar. Olha que Uhum. legal, filho. Sim, Vamos experimentar, filho? Vamos fazer uma vez e ver como é que é? sim. Ó, vamos arrumar agora e mais tarde a gente volta para comemorar que o quarto está gostoso. Você tem que ensinar essas coisas para Sim. criança, né? Porque ela não sabe. E aí, se você ensina o contrário, ela vai repetir o contrário até ela decidir que não funciona mais e vai mudar de ideia. E tem gente que nunca vai decidir. E a gente tem que respeitar o direito dessas pessoas de continuarem agindo do jeito que elas acham que faz mais sentido para elas. Mas a gente não é obrigado a concordar, não é obrigado a conviver e não é obrigado a priorizar. Uhum. Mas aí a gente tem que ser muito adulto e tem que ter muita coragem de se posicionar numa situação dessa, Uhum. sabe? Porque transferência de responsabilidade é doença, é doença a médio ou longo prazo. Porque Caramba. o ser humano ele foi constituído para conseguir dar conta da própria vida. No máximo, dar suporte para os filhos, mas não é cuidar e não é administrar a vida dos filhos. É auxiliar os filhos a compreender como é que eles podem administrar a própria vida. Eles precisam ser autônomos. Então, quando a gente não vive dessa forma, entregando as coisas para a vida, Uhum. todos os nossos frutos para a vida, Uhum. e doando o nosso melhor para a vida, a gente vai criando essas dependências emocionais, a gente vai criando esses distúrbios de prioridade que geram a violência. Uhum. Porque a violência não é a geradora disso, é o contrário. É a perspectiva de que eu não posso ser prioridade, de que eu não posso ter escolhas, de que eu estou condicionada a pessoas, situações, ambientes. Uhum. Isso gera violência. Por quê? Porque tem necessidade minha que eu nem conheço que não está sendo atendida. Uhum. Aí você vê um bicho que tem um espinho na pata. Ele está machucado, aí ele está lá deitado. Aí você vai se aproximar dele, ele está ferido. Na cabeça dele é tipo assim: eu estou vulnerável, qualquer coisa que acontecer aqui eu posso me dar mal. Então ele vai te atacar primeiro, Uhum. porque ele está vulnerável. É normal, é o cérebro instintivo funcionando. Tem Uhum. gente que não sai disso, tem gente que fica com 80 anos de idade e não saiu disso ainda. Meu Deus. Minha avó, por exemplo, é um exemplo claro desse. Tem um comportamento infantilizado e desconstruído, e aí julgamentos meus, tá? Infantilizado e desconstruído na minha percepção, Uhum. porque na realidade daria para dizer que é um comportamento padrão dela que ela não teve coragem de investigar para verificar se poderia melhorar, entendeu? Uhum. E eu sei que ela não teve coragem porque a gente já conversou sobre isso algumas vezes, eu e ela. Mas essa questão por exemplo, que eu falei, né? O uso de verbos com conotação avaliativa. Aí a gente vai ter confusão de uma previsão com uma certeza. Então, por exemplo, se você não comer comidas balanceadas, a sua saúde vai ser prejudicada. Você está determinando uma coisa para a pessoa. Você pode colocar que, se você não comer uma refeição balanceada, eu tenho receio de que a sua saúde pode ser impactada. Porque, tranquilo, porque é mais ou menos por aí, sabe? É mais ou menos nesse sentido, assim. Então, eu queria concluir dizendo que quem não leu ainda esse capítulo, leia esses exemplos. Fica muito claro essas orientações dele, dessas diferenças. E a gente pode sim avaliar os fatos, mas a gente precisa primeiro ter certeza dos fatos, para depois fazer uma avaliação de acordo com os nossos sentimentos e as nossas necessidades. Esse é o caminho que a CNV orienta para se tornar uma forma de raciocínio natural. Mas avaliar antes de ter certeza de que entendeu o fato é um risco de fazer um julgamento. É um risco de delimitar, de minimizar aquela situação, não considerar pontos importantes, e aí você não consegue, né, entrar em conciliação com ninguém, entrar em alinhamento com ninguém, porque você está olhando uma perspectiva limitada que você identificou de uma realidade. Então,
já vou aproveitar e vou concluir também. Eu cheguei aqui muito cansada, muito sonolenta, o Felipe até viu no começo, mas eu tô saindo, assim, até mais leve, me sentindo mais confortável, porque eu percebi que eu estava fazendo observações de fatos meus aqui, de coisas que eu vou precisar lidar essa semana, e eu estava me julgando, sem perceber que eu estava fazendo isso. E aí, eu estava me sentindo mal de ter que lidar com os fatos. Eu estava julgando a incapacidade da minha parte de lidar com os fatos, mas eu estou percebendo que eu não tenho que fazer nada em relação a esses fatos, eu tenho que simplesmente deixar eles existirem, porque não é responsabilidade minha. Pode interferir comigo, mas é uma possibilidade, então é preferível eu esperar, ver se vai interferir na minha agenda ou nas minhas prioridades, para depois eu verificar o que que eu vou fazer para lidar, sabe? Eu meio que estava antecipando uma realidade que ainda não estava clara e fazendo um julgamento dela. Então, isso são coisas que a gente vai percebendo, né? Hoje o encontro de CNV para mim foi bem esclarecedor nesse sentido. Bacana. Eu fico feliz em estar participando aqui do encontro. Para mim é bem, eu me sinto contribuindo com essa discussão, né, com essa colocação desses pontos que eu julgo importante também socialmente e tal. E eu me sinto sempre contribuindo aqui, sempre bastante mexido com esse tipo de assunto, né? Faz mais sentido estar aqui do que estar em outras coisas. Então, para mim foi bom. Eu fico muito feliz, assim, me sinto bem realizado, vamos dizer assim, né? Massa. Você quer concluir, Mar? Sim, tava aqui me trocando, que eu vou ter que sair, gente, correndo agora. Mas assim, nossa, eu até me distraí, porque quando a Paula começa a falar, ela tem uma clareza tão grande, juro por Deus, eu me distraio, assim, foi muito, muito prazeroso mesmo. E eu só tenho a agradecer. Tava morrendo de sono quando cheguei aqui e tô me sentindo alimentada. Minha alma tá se sentindo alimentada. Gratidão. Então tá bom, pessoal. Vamos concluir. Obrigada pela presença aí. Vamos divulgar para mais pessoas. O link vai ficar disponível dentro do Discord da Taudal ali da área de CNV, Reumanizando a Vida. E vamos compartilhando os stories, manda para os amigos, manda o que já está gravado, manda os próximos convites. Vai. Você que está vindo para assistir depois, faça a mesma coisa, venha conhecer mais e divulgue, porque o legal é que a gente tenha riqueza de pessoas aqui para a gente conseguir fazer boas explorações, trazer bastante clareza, contribuir para que as pessoas consigam se regular, para que as pessoas consigam viver uma vida mais tranquila, né? Então é isso. Obrigada por tudo, pessoal. A gente se fala no próximo. Ok. Valeu, bom dia, Renato. bom domingo. Oi? Tchau, Renato. Obrigada. Renato falou que se sentiu muito enriquecido e falou: você fala isso. Eu falei assim: vem aqui falar, vem aqui. Não, tô assistindo a corrida, eu não vou sair daqui. Aí eu Eu tô, eu tô assistindo a corrida também, estou aqui ao mesmo tempo. Então, Valeu, gente, um abraço. é que ele é Valeu, mais gente. fanático, ele disse. Não consegue nem sair. Eu tô com o áudio desligado da corrida, aí dá para assistir também. Então tá bom. Falou, Tchau. galera. Até Gratidão, depois. gente. Gratidão. Vou parar aqui a gravação. Maia, salva